Uma das frentes de enfrentamento da pandemia é a força-tarefa da Prefeitura de Passo Fundo, que faz fiscalizações constantes para saber se os decretos estão de fato sendo cumpridos pelos moradores de Passo Fundo e também pelos estabelecimentos comerciais. Está com a gente aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves. Boa tarde, bem-vindo, secretário, ao Boa Café tarde, Expresso. Thaís, obrigado. Olha, as aglomerações estão diminuindo, secretário, ou o que está diminuindo é o número de denúncias em Passo Fundo? As aglomerações sempre aconteceram, desde quando iniciou a pandemia, né? A gente tem uma oscilação agora no inverno, quando acontece uma temperatura baixa ou quando é um dia chuvoso. Mas elas permanecem. Dá para dizer que diminuiu a aglomeração, mas temos assim locais pontuais, né, de que elas normalmente acontecem. A questão da denúncia, ela também oscila. A gente observou que ela diminuiu, mas ela diminuiu não muito. Permanece a denúncia, mas é aquela denúncia mais real, né? Nós tínhamos aí no passado muitas denúncias de que nós iríamos fazer a vistoria e não se configurava uma denúncia com relação à questão do Covid, né? Hoje, então, as pessoas já estão mais cientes da situação e conhecem mais o problema, então a denúncia, quando vem, ela é mais eficaz. Bom, secretário, há bem pouco tempo nós divulgamos aqui que o município ia passar a aplicar multas individuais para quem consumisse bebidas alcoólicas em vias públicas. Aliás, essa é uma lei já relativamente antiga no município. Vocês vêm aplicando essas multas em que quantidade? É bom explicar essa questão, porque o nosso objetivo maior é a questão da pandemia. Nós também, além de aplicar, nós continuamos aplicando a multa para quem consome bebida em locais públicos. A gente tem mais de 220 pessoas que foram autuadas, né, por esse motivo, mas o nosso objeto maior é aquelas pessoas que não estão utilizando a máscara devidamente ou corretamente. Então, a gente tem essas duas questões que nós individualmente multamos as pessoas. Então, são mais de 500 pessoas que foram multadas por não utilizar a máscara e mais de 220 pessoas que foram autuadas por consumir bebidas alcoólicas em locais públicos durante essa pandemia. O valor da multa para quem não usa máscara e também para quem é pego consumindo bebida alcoólica em via pública? Hoje dá 50 UFM, né? Uhum. Que dá em torno de R$180. Aproximadamente. Para qualquer uma destas duas situações. Exato. Há uma negativa, secretário? Vocês têm também essa vivência de algumas pessoas realmente se negarem a colocar a máscara? Sim, já constatamos de pessoas relutar em usar a máscara. Só usa a máscara em locais que exigem o uso da máscara. Ela não usa no dia a dia, né? Então, mas nesse momento todo local exige, praticamente quase todo local exige que seja usada a máscara. Sim, quase todo local. Claro que a gente tem que fazer uma análise também mais, a gente tem que ser mais real, né? A pessoa, quando está dirigindo seu veículo sozinha, ela não vai utilizar a máscara, né? Dificilmente se utiliza, e a gente não pode cobrar também que ela utilize. Mas principalmente em locais públicos, ela deve usar a máscara. Secretário, em relação a bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais em geral, quais têm sido as principais dificuldades? O horário que é estabelecido. Até poucos dias atrás era até às 21 horas, né? Agora é até às 10 horas da noite. Até às 22 agora, exatamente. E a quantidade de pessoas, né? Então, quando passa o limite daquele número permitido, a aglomeração. E outra situação é que os restaurantes, né, e bares, as pessoas não podem ficar em pé, elas têm que ficar sentadas, né? Então, a gente, quando entra num ambiente, a gente observa todos esses detalhes. Então, normalmente, são sempre os mesmos que insistem em infringir as regras, né? Então, já foram autuados uma vez, duas vezes, né? E locais onde acontecem festas com som, né? O som até pode ter no local, mas é um som ambiente, onde a pessoa pode conversar tranquilo, uma pessoa tocando, né? Agora coloca lá 3, 4 pessoas, de ideia um grupo aí já não pode, né? Tá certo. Secretário, o valor da multa para o estabelecimento comercial que não respeitar o decreto? São duas situações, né? Hoje nós temos aquela questão de organizar festa, né? Que é para o organizador, que é um valor elevado, que é 580 UFMs, né? E o estabelecimento que não... Isso é quase R$2.000, quase R$2.000, exatamente. Esse é o valor. E se aí for reincidente, ela vai dobrando, né? Se for pego 2 vezes, dobra. Se for pego 3 vezes, vai dobrando sempre.
caso também de interdição em Passo Fundo. Sim, nós tivemos agora, recentemente, que dá para citar como exemplo, né, uma situação onde no final de semana foi encontrada uma festa com um número razoável de pessoas participando, onde foi recolhido o som com uma grande dificuldade, inclusive por parte dos fiscais, né, porque as pessoas do ambiente lá tentaram até dificultar, né, o manejo, a questão de recolher esse som, porque ele era pesado, uma carreta de um eixo só. Mas há as interdições, né, e claro que quando há interdição, daí o responsável pelo estabelecimento, ele que deve se dirigir até a prefeitura para resolver a situação. Secretário, permanência de pessoas em espaços públicos. Uma das medidas propostas pela Ampla já há algumas semanas é que as pessoas não estejam nesses locais. Em Passo Fundo tem praças que todo final de semana, não estando muito frio e não chovendo, tem 30, 40, 50 pessoas. Como é que se faz para resolver esse problema? Como eu falei no início, né, as aglomerações, ela sempre existiu durante a pandemia. A fiscalização ela é feita sempre no final de semana. Nós buscamos conversar com as pessoas, né? Nós temos locais que nós temos êxito, a maioria dos locais a gente tem êxito nesse sentido. E é uma diferença, né, Thaís, que tem que dizer aqui. Por exemplo, vamos pegar a Gare, citar a Gare aqui, não que ela seja o problema maior hoje nosso, não é o nosso problema, inclusive, né? Lá você vai, no final de semana, eu estive por 2 ocasiões na Gare para verificar isso, são 2, 3 pessoas sentadas conversando e até tomando chimarrão, que são familiares, né? E lá no distante ali tem outros grupinhos assim. Esse tipo de aglomeração eu não me preocupo, né? Eu sou sincero dizer, não me preocupo. Eu me preocupo quando há uma aglomeração, como acontece na Praça Capitão Juvino, como acontece lá na Praça do bairro Cidade Nova, onde tem 30, 40 pessoas juntas consumindo bebidas alcoólicas, né, agitadas. Esse é o local onde vai haver disseminação do vírus. Esse local é o propício para a pessoa transmitir vírus para outras pessoas, né? Secretário, a gente está quase há 1 ano e meio falando as mesmas coisas aqui, Sim. Pedindo para as pessoas utilizarem máscara, não se aglomerarem, né? E você nos diz que a aglomeração sempre existiu desde o início da pandemia. O que é que está faltando para que haja uma mudança no comportamento? Olha, esses dias eu dei uma entrevista, falaram em conscientização. Não, acho que todos nós estamos conscientes do problema que nós estamos passando. A gente está passando por um problema muito sério, né? A gente não ganhou essa batalha ainda. Nós temos agora, hoje, números bons, está diminuindo, nós estamos com os índices baixando, agora a gente tem que manter a nossa cautela, né? Fazer o quê? Isso aí é falta de respeito, né? Eu acho que de responsabilidade, são 2 palavras, respeito com o próximo, né, e responsabilidade das pessoas, porque elas sabem, as pessoas hoje não são inocentes. Não é por falta de informação a essa altura da pandemia, né? Ela sabe que não pode se aglomerar, que não pode dançar, que não pode ir em local que está... Se eu chegar num ambiente e ele está com um excesso de pessoas, eu não vou entrar nesse ambiente. A gente tem que ter essa consciência. As pessoas sabem disso. Então, se elas fazem isso, é questão de responsabilidade. Tá certo. Secretário, só para a gente encerrar aqui, durante 35 anos você atuou na Brigada Militar, foi coronel da Brigada Militar e tem esta vivência também, além de ser secretário hoje de Segurança Pública. Qual é a sua opinião sobre a abertura dos estádios para o público, né, para os torcedores? Eu sou contra, bem tranquilo de dizer que sou contra, porque acho que nós não estamos preparados ainda para isso, né? Eu vi agora no final de semana o final de um campeonato onde lá estava o estádio com mais de 60 mil pessoas. Eu achei um absurdo. É muito lindo de ver. Eu gosto de futebol. Eu sou apaixonado pelo futebol. É o meu esporte preferido, né? Mas nós temos que saber que esse não é o momento de nós estarmos permitindo que entre 10 mil pessoas num estádio como o Beira-Rio ou como o estádio lá, Arena do Olímpico, né? Porque, mas é 10 mil somente. Não, não é, é muita gente, né? E para essas pessoas deslocarem para o local tem toda uma logística. E aos redores dos 2 estádios também tem uma estrutura que as pessoas se preparam para receber os torcedores, para vender, enfim. Claro, a gente está falando aqui já do comércio. O comércio nós temos que sempre dar força para que as pessoas sobrevivam. Mas eu acho que nós temos que esperar um pouquinho mais. Ainda é cedo para nós abrirmos o estádio para o público, até porque o nosso índice de pessoas vacinadas, ele ainda não é um índice que a gente pode dizer, estamos bem agora, já podemos liberar, ainda não chegou nesse número. Tá certo. Secretário, obrigada pelas informações, bom trabalho. Eu que agradeço, porque estamos à disposição.